Olá, meus amados, voltamos aqui para mais uma parte de entropia e energia livre. Já estudamos a introdução de entropia, fatores que alteram a entropia, já vimos que as entropias já são calculadas, a gente calculou, né, fez o cálculo da variação de entropia. Nós falamos de Boltzmann, que foi o primeiro a deduzir uma expressão matemática para calcular a entropia absoluta, e calculamos também, fizemos uma relação com a variação de entropia do universo. Falamos de espontaneidade das reações, entalpia, entropia, e vimos que para determinar se uma reação é espontânea ou não, a gente tem que saber a energia livre de Gibbs, para alguns casos, né? Então, simplificando, a energia livre de Gibbs é a energia do qual um processo dispõe para realizar um trabalho útil. A temperatura e pressão constante. Ok? Então, a energia livre de Gibbs é a energia do processo, que o processo dispõe para realizar um trabalho. Então, temos aqui, ó, a formulazinha de Gibbs, né? De Gibbs, que é o seguinte: ΔG é igual a ΔH menos a temperatura vezes a variação de entropia, certo? E essa temperatura aqui tem que ser em Kelvin, certo? E temperatura vezes a variação de entropia é a energia de organização do sistema. É a energia de organização do sistema, certo? Então eu tenho aqui o ΔG, que é a variação de energia livre. E agora, através dela, a gente pode determinar se a reação realmente é espontânea ou não, principalmente para sinais, quando os sinais do ΔH e do ΔS foram os mesmos, né? Beleza? Os dois forem positivos, os dois forem negativos. Nós já vimos que quando um for positivo e um for negativo, eu já posso logo, sem precisar da temperatura, já posso dizer se ela é espontânea ou não, certo? Quando você faz aquela contazinha e o ΔG dá menor que zero, ΔG menor que zero, quer dizer que a reação libera energia livre. Energia livre. O que quer dizer isso, Sandrão? Quer dizer, amigão, que ela é espontânea? É espontânea. Quando o ΔG, tem um errinho aqui, tá? Conserta, bota aqui maior. Quando o ΔG é maior que zero, ou seja, a reação absorve energia, e você vai lembrar igualzinho, absorve energia. Ô professor, tá igualzinho o ΔH. Você raciocina que o ΔG libera energia, igual o ΔH, só que aqui é energia livre, né? A variação de entalpia é a energia que ele absorveu ou liberou em uma reação química, né? Então, a energia livre, que é o quê? Voltamos aqui para você não esquecer. Olha aqui, ó. O que é energia livre? É a energia na qual o processo dispõe para realizar trabalho, certo? Então, quando ela absorve energia livre, quer dizer que ela não é espontânea. Não espontânea.
E quando o ΔG for igual a zero, você tem uma reação, que é a reação está em equilíbrio. A reação está em equilíbrio químico. Ok? Beleza? Sandrão, me mostra aí agora como é que o ΔG me ajuda, provando que libera ou não energia. A fórmula do ΔG, qual é a fórmula do ΔG? ΔG é igual à variação de entalpia menos a temperatura vezes a variação de entropia. Se o ΔH for menor que zero, quer dizer que ele é negativo. Se o ΔS for maior que zero, quer dizer que ele é positivo. Sinais opostos, né? Então, olha só. Aqui ele é negativo, não importa o número. E aqui ele é positivo. Logo, quando você fizer essa conta, você vai ter o quê? Um número negativo. Aí você vai fazer mais vezes menos. Dá quanto? Mais vezes menos vai dar menos. Então você vai somar, né? Beleza? E a soma de um número negativo com mais um número negativo, logicamente, vai ser igual a quem? Vai ser igual ao número negativo. Então, logo, o ΔG vai ser igual a quem? O ΔG vai ser menor que zero. Quer dizer que é uma reação o quê? Quer dizer que é uma reação espontânea menor que zero. Certo? Agora, olha só. Vamos fazer aqui agora. Vou apagar para poder fazer aqui. Se o ΔH for maior que zero, então quer dizer que ele é positivo, o valor. E o ΔS menor que zero, ele é negativo. Vamos fazer a fórmula ΔG. ΔG é igual a ΔH menos T vezes a variação de ΔS. Logicamente, você teria o que aqui? Se esse cidadão é positivo e esse cidadão aqui é negativo, qualquer que seja o número, você vai ter um número positivo mais menos com menos. Mais um número positivo somado a outro número positivo, isso aqui vai dar um número positivo. Então, o valor do ΔG vai ser maior que zero, certo? Então, o valor do ΔG vai ser maior que zero. Então, a reação não é espontânea, porque o ΔG, que é a variação de energia livre, deu positivo. Isso a gente já viu que é regra, né? Não, você observou que não dependeu do valor da temperatura, certo? Não dependeu do valor da temperatura. Agora, se os sinais forem iguais, né? Por exemplo, aqui, ó, os dois são menores que zero, ou seja, os dois são negativo. Concorda comigo? Aqui é negativo. Aqui também é negativo. Agora olha só. Se ΔG é igual a ΔH menos T vezes a variação ΔS, você teria o que aqui? Você agora tem um número negativo para o ΔH e um número negativo para o ΔS. Então você teria o que? Um número negativo que viria do ΔH mais quem? Menos com menos dá o quê? Menos com menos vai dar mais. Então você teria um número positivo. Certo? Bom, aí, meu amigão, aqui, um número negativo mais um número positivo, você pode ter mais de um resultado. Ou seja, mais de um resultado positivo ou negativo. E aí tudo vai depender de quem? Tudo vai depender, Sandrão, da temperatura. Ela pode aumentar ou ela pode diminuir, certo? Por exemplo, se você, meu aluno fera que vai saber responder isso aqui agora,
Se você aumentar ou diminuir a temperatura, o que é que vai acontecer com o ΔG? Se você aumentar a temperatura, logo, o que é que vai acontecer? Você vai aumentar o número positivo. Concorda comigo? Se você aumentar a temperatura, você vai aumentar esse número aqui. Concorda comigo? Você aumentando o número positivo, o que é que vai acontecer? Vai acontecer, Sandrão, que o ΔG vai ser maior que zero, ou seja, a reação não vai ser espontânea, beleza? Ok. O que vai acontecer com a reação se a temperatura diminuir, por exemplo, se a temperatura diminuir, o número positivo também vai, o número que está positivo vai diminuir. Concorda comigo? Certo? Então você teria o que aqui? Você teria uma diminuição do número negativo, do número positivo, desculpa. O que é que acontece com o ΔG? O ΔG, Sandrão, que ΔH, o ΔG também vai diminuir, ou seja, a reação vai ficar espontânea, certo? Então, aqui no primeiro, ok? Comprei aqui o tracinho, então na primeira, aqui, a reação não é espontânea. Aqui a reação é espontânea. Certo? Beleza? É matemática aqui no caso. Certo? Vamos fazer aqui de novo para ver se consigo fixar. Agora, os dois são positivos. Tanto o ΔS quanto o ΔG. O ΔS quanto o ΔH. Então o ΔG, que é a variação de energia livre, ΔH menos T vezes ΔS, certo? Quanto é que vai dar isso aqui? Se os dois é positivo, professor, se os dois números é positivo, eu vou fazer mais com menos vai dar menos, então você teria o seguinte, você teria um número positivo somando com um número negativo, certo? E aí, vai depender de quem? Vai depender da temperatura, do número que está multiplicando com ΔS, já que ele é positivo, certo? E o sinal daqui da frente é negativo. Então, por exemplo, o que acontece se eu aumentar, fazer a relação aqui logo, temperatura com o sinal de menos, temperatura com o sinal de menos, né? O que acontece aqui? Vamos lá. O que acontece se eu aumentar a temperatura aqui? Se eu aumentar a temperatura, logicamente, eu estou quem? Eu estou aumentando o número negativo, certo? Porque aqui é menos. Ok? Então, se você aumenta a temperatura neste caso, você vai aumentar o número negativo. Se você está aumentando o número negativo em relação ao positivo, o ΔG vai ser menor que zero. Então, a reação vai ser espontânea. Se eu diminuir a temperatura, eu vou estar diminuindo o número negativo. Quando ΔS e ΔG, ΔH e ΔS forem sinais positivos, né? Então, a variação de entalpia vai ser maior que zero. Eu não quero que você decore isso, eu quero que você entenda. Na verdade, aqui é um raciocínio mais matemático do que químico, certo? Então, logicamente, a energia maior que zero, isso aqui é uma reação menor que zero, ela é espontânea. E maior que zero, ela não é espontânea.
certo? É só botar na matemática aí que você consegue, deixa eu dividir aqui para não misturar, tá? Que você consegue descobrir sem decorar, não precisa decorar, certo? Ah, se o ΔH for positivo, o outro for negativo, se os dois for negativo, se os dois for positivo, não precisa decorar, é só ter um raciocínio matemático disso aqui, né? Observação do tio Sandro para a gente concluir essa parte aqui agora, que é o seguinte: se uma reação ocorre, se uma reação, ela sobra energia, só fazendo um parâmetro, logicamente, se ela sobra energia para realizar trabalho, ela é espontânea. Ela é espontânea, porque ela sobra energia para realizar trabalho. Agora, se uma reação falta energia para realizar trabalho, se ela falta energia para realizar trabalho, logicamente, ela não é espontânea. Não é espontânea. Mas aqui o meu aluno fera já sabe. Quando o ΔH for negativo e o ΔS for negativo também, se você aumentar a temperatura, a reação não vai ser espontânea. Se você diminuir a temperatura, a reação vai ser espontânea. Porque para não ser espontânea, você está aumentando o número positivo. E para ser espontânea, você está diminuindo o número positivo. Se o ΔH for positivo e o ΔS também for positivo, se eu aumentar a temperatura, a reação vai ser espontânea. Se eu diminuir a temperatura, a reação não vai ser espontânea. Por quê? Porque com o aumento da temperatura, eu estou aumentando o número negativo ali na matemática da fórmula. E se eu diminuir a temperatura, eu estou diminuindo o número negativo na fórmula, então o número positivo está sobressaindo. Ok? Se vocês quiserem, depois eu posso até fazer um exemplozinho, né, botando números, né, que às vezes os alunos gostam de visualizar através dos números. Certo? Beleza? Então, meus amados, vamos agora fazer uns exercícios, né? Beleza?